Primeiro, as características mais gerais do nosso litoral, né? Nosso litoral é bastante extenso. O Brasil tem um dos maiores litorais do mundo, mais ou menos aí 7.400 quilômetros, tá? Desde o Oiapoque até o Chuí. Nós temos predomínio de baixas altitudes no nosso litoral, bem ao nível do mar, ou muito próximo do nível do mar. É um litoral que tem poucas baías, poucas reentrâncias, né, cabos, golfos, são aquelas curvas, né, aqueles recortes no litoral, pouco recortado. E o litoral do Brasil é banhado por correntes oceânicas quentes. Veja, turma, na porção norte do nosso litoral, que é bastante extenso, fazendo uma análise, nós vamos ter um registro de maior temperatura na água, de maior grau de salinidade e de maior amplitude de marés. Maré alta, maré baixa, né? A diferença entre o nível da maré alta e da maré baixa é a amplitude de marés. Em direção ao litoral sul, tudo isso vai diminuindo e se torna mais uniforme. Perfeito? Bom, vamos lá, vamos seguir. Aqui, turma, para ilustrar o que a gente estava vendo aí das características gerais, né? Aqui das amplitudes de marés. Perceba que aqui no litoral do Maranhão, as amplitudes são mais elevadas, chegando a quase 8 metros de diferença entre a maré alta e a maré baixa, lá em São Luís. Em direção ao sul, né? Você vai indo aqui para o litoral sul, você pode ver que os índices diminuem bastante, correto? Bom, aqui nós temos as correntes marítimas. Lembre que as correntes marítimas interferem nos climas. Há correntes marítimas quentes, correntes marítimas frias. Aqui é um mapa mundi, né, com as grandes correntes marítimas pelo mundo. Agora vamos detalhar melhor aí para o caso do Brasil, né? Tá aqui, ó. Há uma corrente marítima quente que vem lá do litoral africano, lá do Golfo da Guiné, paralelamente à linha do Equador, chamada corrente sul-equatorial. Quando ela chega aqui perto do litoral brasileiro, ela se bifurca, né? Ela vai se bifurcar, uma parte segue para o norte, com o nome de corrente das Guianas, e outra parte para o sul, com o nome de corrente do Brasil. Então, litoral brasileiro banhado por correntes quentes. Aqui nós temos a salinidade. Novamente, turma, mais ou menos aqui a linha do Equador. Esta região vai apresentar uma salinidade mais elevada. Litoral norte do Brasil, a salinidade é mais elevada. Em direção ao sul, águas mais frias, menor grau de salinidade. Para o norte também, tá? Nas regiões polares, os oceanos polares têm um grau de salinidade menor. Perfeito? Bom, como o litoral brasileiro ele é bastante extenso, ele pode ser subdividido. Na sua apostila, você vai encontrar mapas mostrando esta divisão. Aqui eu vou te apresentar as características. O nosso litoral norte, que vai desde a foz do rio Oiapoque até o Cabo de São Roque, no Rio Grande do Norte, ele tem mangues, tem as dunas, tem as salinas, tem lagoas costeiras e corais, recentemente descobertos. Ainda precisam ser melhor estudados. No litoral leste, ou litoral tropical, que vai do Cabo de São Roque, no Rio Grande do Norte, até o Cabo de São Tomé, no Rio de Janeiro. Bom, aí nós temos a porção mais retilínea, menos recortada do nosso litoral. Temos também mangues, também temos formações de Recife, tanto formados pela consolidação de areia, arenito, ou então por corais, coralígenos, e formações de barreiras, que você já viu lá em relevo. E o litoral sul, indo do Cabo de São Tomé, no Rio de Janeiro, até o Arroio Chuí, na divisa Rio Grande do Sul, Uruguai. Novamente, vamos ter mangues, dunas, salinas, várias pequenas baías, falésias, né, restingas e lagoas costeiras. Bom, palavras, palavras. Agora vamos ver algumas imagens disso tudo, né, para ilustrar aqui a aula. Então, turma, aqui está uma ótima fotografia aí mostrando o manguezal, né? Mangues que você estuda em vegetações, com os seus solos
lodosos, lamacentos, as raízes expostas, né? Agora aqui, dunas. Lá no litoral do Nordeste, montes de areia, né? Acumulados pelo vento. Dá para ver que é impressionante alguns tamanhos de dunas aí perante aqui as áreas urbanizadas mais próximas, né? Aí temos aqui as salinas. Lembrando, o Rio Grande do Norte é o maior produtor brasileiro de sal marinho. Então, aqui nós temos os grandes tanques de decantação de água, onde a água vai evaporando e acumula-se então o sal. Agora, turma, vamos ver aqui. Recifes. Capital de Pernambuco, Recife. Por quê? Justamente porque em frente a ela forma-se um longo alinhamento de recifes, tá? Perfeito? Formando até algumas lagoas naturais, né? Entre a orla praiana e o restante do mar. Agora, baías. Algo muito comum aí no litoral do Sudeste, parte do Sul, né? Na forma de enseadas, bastante curvas. São locais de águas mais tranquilas, muito propícias, por exemplo, para barcos ficarem ancorados. Ficam mais protegidos. Aqui nós temos as restingas e lagoas costeiras. Restingas são faixas de areia que vão se depositando paralelamente ao continente. Essas restingas, essas longas faixas de areia, podem ter até ocupação, ó, tá? E elas vão isolando porções de água, como está aqui, ó, formando as lagoas costeiras. Perfeito? Agora eu vou apresentar para vocês aqui a maior restinga e a maior lagoa costeira do Brasil, lá no Rio Grande do Sul. Aqui a restinga, ó, enorme, muito extensa. E aqui a Lagoa dos Patos. Lagoa dos Patos apareceu muito no noticiário em 2024, com as enchentes, né, aqui no baixo curso do Rio Jacuí, aqui onde está Porto Alegre, e a água lentamente escoando aqui para a Lagoa dos Patos, e da Lagoa dos Patos saindo lentamente também aqui para o Oceano Atlântico, né? A restinga aqui, ó, ela tem uma abertura, ela não está totalmente fechada com o continente, permitindo a saída da água da lagoa para o Oceano Atlântico. Uma outra imagem do mesmo local, tá? E aí dá para a gente notar aqui, ó, eu marquei aqui para vocês, lá no fundo, a região de Porto Alegre, aqui termina então o Rio Guaíba, tá? E aí despeja as águas aqui na Lagoa dos Patos, aqui Pelotas, aqui a cidade portuária de Rio Grande, a saída da lagoa para o Oceano Atlântico. Vocês viram muito nos noticiários das enchentes gaúchas, também cidades como Pelotas e Rio Grande, em volta aqui da Lagoa dos Patos, também sendo afetadas pelas enchentes. Perfeito? A declividade aqui é muito pequena, as águas escoam muito lentamente, e a saída, né, dessas águas aqui para o Atlântico é muito estreita. Perfeito? O Porto de Rio Grande é o principal porto do Rio Grande do Sul. Muito bem, turma. Agora, vamos aqui conhecer um pouquinho do relevo submarino. O relevo que está embaixo da água do mar. Aí eu preparei essa figura para vocês, né? Então, observe aqui, essa linha azul aqui é o nível do mar, tá? Daqui para a esquerda, ó, ainda estamos no continente. Aqui poderia ser, então, a planície litorânea. Muito bem, entramos para cá, estamos pisando o relevo submarino. A primeira porção do relevo submarino, turma, vai ser uma continuação da planície litorânea embaixo da água do mar. A profundidade vai de 0 a mais ou menos 200 metros. É a plataforma continental. Pequena declividade, deposição de sedimentos provenientes aqui do continente, tá? Podemos ter a exploração de petróleo através de plataformas por vezes fixas. E aí, terminando a plataforma continental,
vamos encontrar uma encosta, uma escarpa de forte declividade, levando a profundidades maiores. Isso aqui é chamado de talude continental. Também temos aqui exploração de petróleo através de plataformas flutuantes, navios de prospecção, né? Aí chegamos a uma espécie de um platô submerso, conhecido como região pelágica, profundidades de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 metros. Lá no fundo do mar, turma, vamos ter cadeias de montanhas submersas de formação vulcânica, conhecidas como dorsal meso-oceânica. Uma cadeia de montanhas que está no meio dos oceanos. Tem atividades vulcânicas, tá? Tem. E elas se formaram à medida que os continentes se separaram com a divisão da Pangeia. Lembre, então, aquele movimento divergente das placas tectônicas. E podemos encontrar também locais muito mais profundos no fundo dos oceanos, vales muito profundos, conhecidos pelo nome de fossa abissal ou fossa submarina. A mais profunda de todas está ao lado do arquipélago das Marianas, no Oceano Pacífico Norte. Tá? Chega a um pouco mais de 11.000 metros de profundidade. Essas fossas abissais estão exatamente no contato entre as placas tectônicas, aquele movimento convergente em que há a subducção. Uma das placas desce por baixo da outra. Tá? Como eu até coloquei aqui para vocês. Muito bem. Fossas abissais perto do litoral brasileiro nós não temos, tá? Agora, observem que eu fiz nesta parte aqui da figura e aqui elevações, eu destaquei aqui em verde, ultrapassando o nível da água do mar, formando ilhas, tá? Uma porção de terras cercada por água por todos os lados. Se por um acaso a ilha estiver localizada na plataforma continental, nós vamos dar o nome de ilha costeira. Ilhas costeiras, turma, nós temos um monte, tá? Por exemplo, a ilha de Santa Catarina, onde está Florianópolis, a ilha de São Luís, a ilha de Itaparica, o arquipélago de Abrolhos, a ilha de São Sebastião, onde está o município de Ilhabela, por exemplo, tá? Mas, se por um acaso a ilha estiver fora da plataforma continental, vamos dar o nome de ilha oceânica. E elas podem ter atividades vulcânicas, tá? Algumas delas terremotos violentos. Agora, gente, ilhas oceânicas o Brasil tem pouquíssimas, pouquíssimas. E aí, então, né? Vamos detalhar um pouquinho mais essa história aí do relevo submarino, depois a gente trata aí das ilhas oceânicas. Olha, aqui um perfil, né, em que você pode ver aqui, ó, as correntes convectivas de magma a partir do interior do planeta, o magma ascendente, empurrando uma placa para um lado, outra placa para o outro. Aí você tem o afastamento dos continentes, a formação da dorsal meso-oceânica, lá no meio dos oceanos. Perfeito? Aqui, ó, essas escarpas, tá vendo aqui? O que que nós temos aqui? O talude continental. E aqui onde eu estou apontando agora, as partes mais rasas do fundo do mar, a plataforma continental. Imagine aqui a África, imagine aqui a América do Sul. Hã? Perfeito? Bom, aqui, turma, é como se nós tivéssemos tirado a água dos oceanos para você observar o fundo dos oceanos. Olha aqui, ó, a dorsal atlântica, uma cadeia de montanhas, um enrugamento muito extenso, percorrendo aqui o meio do Atlântico. Há também lá no Oceano Índico, há também lá no Oceano Pacífico. Essas porções agora que eu estou indicando aqui, ó, numa tonalidade meio que salmão, pêssego, sei lá, é a plataforma continental. Veja que a plataforma continental aqui na Argentina, ela é bem larga.
Aqui no Brasil já não é. Uma média aí de 180 quilômetros de largura aqui no Brasil, no litoral do Nordeste bem estreita, na foz aqui do Rio Amazonas, chegando a aproximadamente 400 quilômetros de largura. E essa parte acinzentada aqui, ó, tá vendo? É o talude continental, levando a região pelágica, né? E aqui, então, a dorsal meso-oceânica. Bem interessante, né? Mais uma figura representando aqui a dorsal meso-oceânica do Atlântico, aqui no Atlântico Norte, tá vendo aqui a América do Norte, as ilhas da América Central, aqui vem a Europa, e aqui outra representação para a dorsal atlântica, já aqui no Atlântico Sul. Tá vendo só? Olha aqui a América do Sul, aqui o Brasil, aqui o continente africano, aqui a plataforma continental. Perfeito? Ó. Olha como ela é bem larga aqui no litoral da Argentina. Aqui no litoral do Nordeste quase desaparece, tá vendo? Bem estreitinha. Muito bem. Bom, turma, isso nos permite também lembrar da existência de um conceito que é o mar territorial e que passa por um acordo internacional definido, monitorado lá pela ONU. E aí está a figura para vocês, turma. Tá? Todo país que tem litoral, que é banhado pelo mar, tem direito a uma faixa no oceano como uma extensão do seu território. É o mar territorial. E por esse acordo internacional, o mar territorial de qualquer que seja o país que tenha litoral, né, tem 12 milhas náuticas de largura, o que dá mais ou menos 22 quilômetros de largura. Isso aqui é território do país. Perfeito? Então, o mar territorial brasileiro, 12 milhas. O mar territorial norte-americano, 12 milhas. Da China, 12. Da Rússia, 12. É 12. Mas esse acordo também permite ao país negociar na ONU uma extensão maior que vai receber o nome de Zona Econômica Exclusiva. Não é território do país, mas ele tem a exclusividade da exploração econômica. Ou seja, ele é que pode explorar os recursos econômicos aqui, ou alguém que o país autorizar. No início dos anos 70, nós negociamos com a ONU e obtivemos 188 milhas a mais, né, para essa zona econômica exclusiva. E aí a somatória do mar territorial mais essa zona econômica exclusiva, totalizando 200 milhas náuticas, o que dá aproximadamente 370 quilômetros. O Brasil tem negociado uma extensão maior, dentro de um conceito chamado de plataforma continental jurídica. Ela não coincide exatamente com a plataforma continental física. Tá? Essa negociação já nos permitiu ampliar um pouco esse espaço em algumas áreas do nosso litoral. Tá? O Brasil tem tentado negociar um total de 350 milhas daqui da costa até o final aqui da plataforma continental jurídica, o que elevaria aí, né, nossas pretensões para o talude continental, para a região abissal. Perfeito? Só que essa plataforma continental jurídica não é território do país, não é o território do país, e o país não tem exclusividade econômica sobre aquilo que está na água do mar. Ele só vai ter a exclusividade sobre aquilo que está na estrutura rochosa aqui embaixo. Parte-se do princípio jurídico de que esse material aqui que está lá no fundo do oceano veio aqui do continente, portanto, esse material juridicamente pertenceria a este continente. Tá? Mas o que está aqui no oceano, por exemplo, peixes, aí não. Claro que o que nos interessa aqui são recursos minerais no fundo do oceano, minérios metálicos e não metálicos, por exemplo, minérios para fazer fertilizantes, e também petróleo e gás natural. Correto?
Muito bem, essa área é enorme em termos de área. Ela corresponde mais ou menos ao tamanho da Amazônia. E ela vem sendo chamada, um apelido, né, de Amazônia Azul, porque ela tem uma biodiversidade tão grande quanto a Amazônia, ela tem recursos naturais tão vastos quanto a Amazônia, só que não é em terra, não é floresta, não é verde, está no mar. Por isso, Amazônia Azul. Perfeito? Muito bem. E aí, agora, para nós finalizarmos o assunto, como eu prometi, uma pequena visão das ilhas oceânicas do Brasil. Perfeito? E eu falei que são poucas, né? Bom, aí um mapa fora de escala, tá? Totalmente fora de escala, senão você nem enxergaria direito, para te mostrar que as nossas ilhas oceânicas são Arquipélago de São Pedro e São Paulo, Atol das Rocas, Fernando de Noronha, Trindade e Martim Vaz. Vamos ver um pouquinho delas? Um pouquinho, tá? Arquipélago de São Pedro e São Paulo. Tá aí, gente. Rochedos de origem vulcânica, onde nós temos um farol para orientar a navegação, temos uma pequena, modesta, simples estação de pesquisa para pesquisadores que vão para lá. Tá? Não é habitada. Tá aqui, ó, uma visão geral, tá vendo? Aqui o farol, aqui a estação de pesquisa, local de difícil acesso, perigoso a navegação. O acesso é restrito apenas com autorização especial. Essas porções aqui em branco, gente, não é neve, não. Isso é chamado depósitos de guano. São os excrementos das aves que vão se depositando ao longo do tempo. Perfeito? Aqui um mapa, né, do arquipélago de São Pedro e São Paulo, que tem uma área bem pequena, que é a localização do farol e da estação científica. Bom, atol das Rocas, recifes de coral, turma, com formato aproximadamente circular, em grande parte cobertos por água do mar e parcialmente por areia, tá? E aí, olha aqui o aspecto, tá? Um farol antigo, substituído por farol novo. Tem também uma estação científica lá. O local também é protegido por lei, área de proteção ambiental, acesso restrito, só com autorizações do IBAMA. E aqui, gente, você tem uma imagem aérea, né? O Atol das Rocas são duas ilhas em formato aproximadamente circular. Não é habitado, tá? Veja, as condições são essas. Estreita faixa de areia, grande parte do atol coberto pela água, é isso aí, muito bonito, né? Uma área de preservação ambiental bem importante. Bom, Fernando de Noronha já é mais conhecido, né? O arquipélago de Fernando de Noronha foi um vulcão ativo há milhões de anos atrás. Temos aqui uma imagem obtida com o Google, né? Aqui está a pista de pouso, né, do aeroporto em Fernando de Noronha e aqui o núcleo urbano de Vila dos Remédios, tá? Muito bem. Fernando de Noronha pode ser visitado, tá? É aberto a turistas, um turismo controlado. É habitado, mais ou menos 1.100 moradores. Tem uma base da Força Aérea lá que ajuda a administrar o arquipélago. É um município do estado de Pernambuco, tá? E aí, nas imagens, alguns aspectos lá de Fernando de Noronha. Perfeito? E por último, o arquipélago de Trindade e Martim Vaz. Novamente, imagem obtida do Google. Também foi vulcão ativo há milhões de anos atrás, também tem formação vulcânica, portanto, um aspecto parecido com Fernando de Noronha, mas não é habitado, tá? Tá mais isolado. O arquipélago de Trindade e Martim Vaz, gente, ele está a 1.200 quilômetros da costa, né, do litoral do Espírito Santo. O pico da ilha de Trindade, 620 metros acima do nível do mar, e esse pico estaria a 5 quilômetros lá do fundo do mar, tá? Bem longe da costa. E aí, gente, ó, esse é o aspecto que você observaria chegando a Trindade e Martim Vaz, tá? Aqui nós temos um mapa, diagrama, né?
mencionando aí a distância que é grande do litoral do Espírito Santo. E lembrando que em volta de Trindade, em volta de cada ilha oceânica brasileira, voltamos a ter aquela mesma questão lá do mar territorial e da zona econômica exclusiva, tá bem? Bom, aqui um aspecto. Claudinei, você falou que não é habitado, mas eu estou vendo algumas casinhas aí. Gente, não é habitado, permanentemente não. São algumas casas que, na verdade, servem a marinheiros que trabalham lá, cuidam de um posto de observação meteorológica e de um farol. Tá aí, ó. Tá? Tem uma base da Marinha de Guerra lá, tem essas instalações, é um local protegido ambientalmente, visitas proibidas, só com autorização do IBAMA e da Marinha de Guerra. Tá ok? Essas são, portanto, as ilhas oceânicas do Brasil. Apenas essas. O restante é ilha costeira, e aí a gente tem um monte. Bom, aí termina a aula, né, gente? Então, a recomendação básica que eu dou para vocês quando eu termino essas aulas gravadas, nós não estamos juntos aqui, hora de você fazer uma pausa aqui, vai lá na sua apostila, leia o seu material, leia o módulo, comece a fazer os exercícios,